Eu já disse que eu sou apaixonada pelo Velho Testamento, não é? Histórias de rei, de guerras, eu gosto bastante, principalmente de ver a atuação de Deus com o seu povo. É muito especial, assim, dá um prazer assim na leitura, porque as reflexões são muito ricas e são muitas. E hoje eu vou dividir com vocês um episódio da vida do rei Acabe que me fez pensar, olha, vem comigo. A história trata daquele episódio que está descrito em 1 Reis, capítulo 22, que nos conta que o rei Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe, rei de Israel. O filho do rei Josafá era casado com a filha do rei Acabe. E o rei Acabe faz uma proposta para o rei Josafá. Olha só, me acompanha nessa guerra, eu estou precisando de ajuda. Era uma guerra que estava para acontecer, né, entre o povo de Israel com o rei Acabe e o rei da Síria. E Josafá deu a sua palavra, que iria participar, que iria ajudar. Mas daí ele lembrou e disse para o rei Acabe: escuta, vamos primeiro ver o que os profetas nos falam a respeito dessa guerra. Será que nós vamos ter vitória? Será que é a vontade de Deus, né, que essa guerra aconteça? E o rei Acabe chamou todos os seus profetas, falsos profetas, e começaram a falar: não, Vai ser um sucesso, você pode ir, vocês vão vencer a guerra. o rei Josafá, como era um rei temente a Deus, essa era a diferença entre o rei Josafá e o rei Acabe. O rei Josafá, o rei de Judá, era um rei que fazia a vontade de Deus, que buscava levar todo o seu povo aos pés de Deus, enquanto o rei Acabe era um rei ímpio, já tinha se associado ao paganismo, né, juntamente com a sua esposa, a rainha Jezabel, né, a famosa rainha Jezabel, conhecida por sua maldade. Então, o rei Josafá, retomando a nossa história: Acabe, você tem algum profeta de Deus para a gente ouvir? Olha que interessante, né? Por Josafá ser um rei temente a Deus, ele teve essa percepção e essa preocupação de ouvir um profeta que falasse em nome de Deus. E o rei Acabe ficou meio insatisfeito e respondeu: olha, eu tenho um profeta aqui, profeta Micaías, que ele sempre tem alguma coisa ruim para dizer a meu respeito quando eu peço que ele me mostre sobre algum assunto. Por que será, né? E chamaram o profeta Micaías. Para a tristeza do rei Acabe, o profeta Micaías colocou água naquele projeto deles ali. Micaías falou: olha, não é da vontade de Deus. O profeta Micaías acabou mostrando ao rei Acabe que ele não deveria ir nessa guerra e ele seria derrotado, destruído. E o profeta Micaías, ele direcionou bem a sua profecia para o rei Acabe, a rebeldia do rei Acabe. Mas o rei Acabe não quis dar ouvidos. E o rei Josafá, ele errou nesse ponto porque ele sentiu que não poderia voltar atrás a sua palavra, ficaria muito chato, e acabou seguindo o rei Acabe nessa guerra. O rei Acabe, sabendo que a situação não era favorável a ele, né? A profecia não estava ao seu lado, ele tentou tomar as ações humanas para dar o seu jeito, achando que assim ele conseguiria contornar a situação. Foi quando o rei Acabe se disfarçou, tirou as suas vestes reais, colocou uma roupa lá, tentou para se misturar no meio do exército e não ser identificado. E pediu para o rei Josafá, pediu não, né? Falou: olha, você pode ir com as vestes reais. E o que aconteceu ali? O exército inimigo tinha recebido um comando: ir atrás do rei Acabe e pôr fim à sua vida. O exército inimigo viu um rei com as vestes de rei
e logo deduziu: esse é o rei Acabe. Vamos lá dar fim à vida dele. Foi quando o rei Josafá, que estava com as vestes reais, que foi confundido com o rei Acabe, soltou um grito, falou alto ali na guerra, e o exército inimigo escutou o som da voz do rei Josafá. Tá tudo aqui, você pode ler com os detalhes, que é bem interessante. E eles logo deram para trás. Opa, esse aí não é o rei Acabe. Mudaram a rota e continuaram procurando o rei Acabe. Olha que interessante. Uma flecha foi direcionada para cima, para um lugar perdido, e essa seta foi na direção do rei Acabe e caiu justamente na junta da armadura do rei Acabe, acertando o rei. Vocês acreditam nisso? Uma seta do nada, perdida, cai no rei Acabe, bem no espaço que dava para passar entre a armadura e atingi-lo. Eu parei assim, comecei a pensar nisso. O rei Acabe sofreu com aquilo, se retirou e veio a morrer. Essa história me deu uma força, porque eu comecei a ver as lições, né? O Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente à medida que nós buscamos e vamos lendo em oração. Não há nada que nós possamos fazer que mude a realidade que Deus nos passou. Não há nada que mude essa sabedoria e soberania de Deus. Nós somos rebeldes, nós achamos que se mudarmos as nossas vestes, se mudarmos o jeitão da coisa, tudo pode ser diferente, mas não é. Deus sabe o que é o melhor. E por mais que você tente mudar as coisas de uma forma forçada, não dará certo. Percebe que fazer a vontade de Deus, ouvir o seu comando, é a melhor opção e de sucesso para a vida de todos nós. Não há nada que você faça, que eu faça, que possa mudar a palavra de Deus. Uma segunda lição muito importante. Eu pensei comigo, Noemi, acalma o seu coração. Deus tem o controle da história. Deus tem o comando de todas as coisas. Às vezes fazemos decisões erradas, nós não buscamos fazer a vontade de Deus. Deus nos dá muitas oportunidades, assim como Ele deu no passado para Acabe. Não precisaríamos passar por tantas situações difíceis se seguíssemos mais a vontade de Deus. Não há nada que aconteça que Ele não permita acontecer ou que Ele não faça mesmo acontecer. Vejam, o profeta falou: se você for, você vai morrer, o exército vai dispersar. E foi exatamente o que aconteceu. O rei Acabe foi atingido por uma flecha que você não sabe nem de onde ela surgiu. Ou seja, o que foi predito aconteceu. Por que nós nos angustiamos tanto com os acontecimentos da vida em qualquer esfera? Por que nós ficamos tão pesados? Nós precisamos orar mais, consultar ao nosso Deus e entender o que cabe a nós fazermos, o que cabe a nós executarmos e relaxarmos, desfrutarmos desse enorme privilégio de termos um Deus que podemos contar com Ele, que podemos colocar todas as nossas angústias e ansiedades nas mãos dele. Nós temos um Deus que nós podemos confiar, nós sabemos do seu poder e nós sabemos que Ele tem tudo sob o controle dele. Então, por que nós vamos nos abater? A nossa preocupação deve ser a de Josafá. Sempre perguntarmos: qual é a vontade de Deus? O que Deus tem para mim nesse determinado projeto? O que Deus espera de mim nessas circunstâncias, nessa realidade? O que eu devo fazer para agradar a Deus? Qual é a vontade, o desejo de Deus? Está tudo aqui, os princípios, tudo. Então eu devo buscar conhecer, devo perguntar e devo confiar que Deus
nos abençoe, que possamos confiar completamente e nos entregarmos nas mãos desse Deus, desse grande Deus.